próxima apresentação é da doutora Ana Paula Robato Nunes, ela que é psiquiatra com especialização em infância e adolescência pela USP e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Possui mestrado em Medicina e Saúde pela UFBA. Atualmente é professora do Departamento de Pediatria da UFBA, psiquiatra do Centro Integrado de Saúde SALUS e psiquiatra da Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ela é um docinho. Quem conhece sabe, é docinho. E quem não conhece vai ver, é docinho. Ana, seja bem-vinda. Estamos prontos. Agora sim. Agora. Pronto, joia. Agora. Então, eu queria reiterar meus agradecimentos para a Milena, para toda a equipe do Labirinto. É sempre bom ver você e ainda mais coordenando uma mesa que a gente vai falar sobre vários aspectos ligados à infância e adolescência. Então, é bom ver você. Milena, muito obrigada. A equipe do Labirinto, muito obrigada por essa oportunidade. E eu já vi aqui que tanto Vera quanto Sheila tiveram tarefas complicadas, porque como que a gente faz diagnóstico diferencial, autismo e mutismo seletivo, TEA e transtorno bipolar? E, para mim, coube nós falarmos um pouco sobre TDAH e TEA, e aí, durante essa apresentação, eu vou fazendo um paralelo entre as duas patologias, então, os dois transtornos. Deixa eu dividir aqui. Aqui é só para lembrar que, já que vamos falar de TEA e de TDAH, então, aqui, só para lembrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e também, dia 13 de julho, o Dia Mundial do TDAH. É interessante porque até o DSM-4-3R, o TEA e o TDAH não podiam ser diagnosticados juntos. Eles eram diagnósticos excludentes. Só que era o seguinte, em todas as pesquisas, e aí eu sempre mostro esse artigo, porque desde 2010, numa época em que os diagnósticos não podiam vir juntos, Milena e a equipe de colaboradores já observavam a grande frequência de sintomas de TDAH nos pacientes com TEA e vice-versa. Muitos indivíduos com TDAH mostram déficits na interação social, sintomas de TEA. 1 em 8 crianças com TDAH tem TEA, e existe, então, uma rede de tratamento do autismo que vai falar sobre essas comorbidades que são associadas a uma pior qualidade de vida e atraso no diagnóstico desses pacientes com TEA. Então, para reforçar, mostrando que os pacientes com TDAH têm várias comorbidades, como também os pacientes com TEA têm várias comorbidades, e fica difícil, muitas vezes, fazer a diferenciação entre esses dois transtornos, porque o TEA pode cursar com sintomas de desatenção, inadequação social, que também são vistos em casos de TDAH. Em relação aos estudos e ao tempo das pesquisas, houve uma época em que esquizofrenia na infância e autismo infantil eram coisas misturadas, e foi a partir de Hutter, em 1965 e também nos outros anos, que essa diferenciação foi feita, só para marcar um pouco aí do histórico das pesquisas em TEA e TDAH, que a gente pode ver aqui nessa linha do tempo, que não é um transtorno novo, ele foi sendo revisto ao longo do tempo, a nomenclatura foi sendo revista ao longo do tempo, e hoje nós temos o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Em relação à forma de diagnosticar e no que é que nós nos baseamos para poder fazer o diagnóstico, nós temos, no caso do TEA,
problemas de comunicação e interação social, comportamento e interesses repetitivos e restritos. No caso do TDAH, nós também temos uma tríade que envolve desatenção, hiperatividade e impulsividade. Os dois transtornos, TEA e TDAH, eles também compartilham essa característica de herdabilidade. Então, são transtornos que têm essa característica, né, de 90% a 70% no caso de TDAH, de serem herdados e serem, né, passados assim de geração em geração. Mais uma vez, Milena e o grupo dela, em 2016, então, fazem essa observação de características e a prevalência de sintomas de TDAH em pais de crianças autistas. E é interessante porque saiu agora um artigo recente que eu estava lendo agora em 2020, que mostra que se o pai e a mãe têm sintomas de TDAH, isso é preditivo de sintomas autistas na criança, e a criança tem TDAH. Então, realmente é uma coisa misturada. E aí é o que eu pergunto, é TEA, é TDAH? Então, uma criança que tem dificuldade de atenção, né, dificuldade de comunicação com pares, é impulsiva e hiperativa. Um transtorno que é mais comum em meninos, que tem uma predisposição genética, com história familiar positiva. Um transtorno que leva a dificuldades adaptativas e emocionais, dificuldades de linguagem, TEA ou TDAH? Um transtorno que vai levar a dificuldade na identificação de problemas, de sentimentos e avaliação de desfechos. O que é isso, TEA ou TDAH? Um transtorno que cursa, por exemplo, com alterações de linguagem, uma linguagem fragmentada, repetitiva, hesitante, que tem uma compreensão auditiva pobre de conversações externas. Então, aquela criança diz, parece que não ouve. Quando a gente chama, ele não ouve. O TEA, acontece isso com as crianças com TEA? Sim. E com TDAH também. Uma pouca habilidade pragmática, às vezes falam excessivamente e com a dificuldade de coerência e organização. Isso a gente encontra no TEA, mas a gente também encontra no TDAH. Perde ou confunde as pistas verbais e não verbais. Processa lentamente a linguagem falada com a latência de resposta aumentada. Então, quando a gente vai avaliar, são características que a gente tem num quadro e no outro. Não percebe piada, sarcasmo e ironia, perde as pistas sociais. Só que aí tem uma diferença. A criança com TEA, ela muitas vezes tenta e não consegue ter essa compreensão. A criança com TDAH, ela tenta, mas ela está tão hiperativa, tão desatenta, que ela não consegue captar essas informações. Por motivos diferentes, ambos vão tendo as mesmas apresentações e prejuízos semelhantes. Para falar sobre prejuízo social, então eu trouxe esse estudo que avaliou a habilidade de percepção. Ana, Oi? Você está sem slides. Pronto, então vamos seguir daí. Então, como eu estava dizendo, existem apresentações de um e do outro transtorno e muitas vezes quem avalia tem que ter essa percepção para a gente poder entender o que é uma coisa, o que é outra, ou se são comórbidos, ou se são um contínuo, que aí eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, nesse estudo foi avaliada a habilidade de percepção social através e do estado mental através dos olhos. Então, as pessoas sujeitos da pesquisa, então, tinham que olhar essas lâminas e, então, dizer o que é que o olhar, se o olhar parecia, enfim, esse olhar, um olhar irritado, um olhar cansado, chateado, enfim.
E utilizando esse teste, que foi um teste desenvolvido por Baron Cohen em 1997, o que é que se observou? Que as pessoas com toque eram melhores, se saíam melhor do que os controles. Os indivíduos com TEA tinham os piores resultados, mas os indivíduos com TDAH tinham resultados regulares. Por quê? Porque a hiperatividade atrapalhava essa percepção social. Então, observou-se que são alterações que podem acontecer tanto nos quadros de TEA quanto nos quadros de TDAH, por exemplo. Falando sobre interação social, Einstein dizia que ele não socializava porque ele não queria se distrair do objetivo dele, que era o trabalho. Mas o que a gente tem? Que a interação social vai depender da reciprocidade social. E isso a gente tem, isso comprometido tanto no TEA quanto no TDAH. O TEA, porque justamente falta o comportamento positivo, a aproximação, o contato visual, ou então é feito de maneira inadequada. O TDAH, esse comportamento, ele pode ser mais disruptivo. Então, é a criança que interrompe, que se intromete, e aí ela acaba não sendo bem-vinda naquele ambiente. O treino de habilidades, então, vai melhorar a relação do paciente com TEA com os pares, e o TDAH vai ter que ter esse treino para melhorar essa performance no contato. O estudo, né, tanto do TDAH quanto do TEA, ele foi evoluindo em relação à compreensão de áreas cerebrais que poderiam estar ligadas à neurobiologia do transtorno. Então, primeiro, começou-se a ter a ideia do cérebro social, com áreas que poderiam ser responsáveis pela mediação, né, e processo de informações, e, enfim, né, mediar a cognição e as nossas relações interpessoais. Depois, passou-se a ver também que existia a interferência dos neurotransmissores, e que em determinadas áreas eles poderiam melhorar uma percepção e aumentar a percepção de um sinal relevante ou reduzir essa percepção. E no caso do autismo, como foi dito ontem, em apresentações belíssimas de Camila, de Rita Lucena, falando sobre as alterações de conectividade cerebral. Então, o que acontece? O cérebro do autismo, ele é um cérebro que tem um volume maior em determinadas áreas, conectividades locais muito fortes, mas conectividades à distância que não funcionam bem e trazem essas alterações. Então, como eu estava falando, né, o excesso de conexões locais, falhas de conexão à distância, desregulação, excitação, inibição, alterações sensoriais. Essas alterações de conectividade passaram também a ser estudadas no TDAH. E esse artigo aqui eu trouxe só para mostrar que a espessura do córtex de pacientes com TDAH, ao longo da vida, se comporta de uma maneira diferente de pacientes do grupo controle. E quanto mais sintomas existem para os quadros de TDAH, menos espessa é essa área cortical. E aqui a gente pode ver que nas linhas azuis e nas linhas verdes, aí no caso são o grupo controle dos típicos,
com os que remitiram os sintomas, então eles se aproximam do gráfico, e o grupo que manteve os sintomas, então ele realmente apresenta essa alteração na camada cortical cerebral. Isso é para mostrar para vocês, esse slide aqui, que isso já vem sendo pesquisado há bastante tempo. Esse slide é de 2007 e mostra, então, um atraso mesmo na maturação cortical e essa espessura mais fina dessa camada no cérebro de pacientes com TDAH. E isso avançou ao ponto de começarem a haver pesquisas de outros circuitos neurais que poderiam ser responsáveis pelo TEA e pelo TDAH. E ontem Rita Lucena falou sobre esses novos circuitos. Eu vou aqui só relembrar. Então, o circuito Default Mood Network, que é, então, aquele circuito da pessoa ter uma introspecção, pensar em si, ele é ativado quando realizamos tarefas autobiográficas, de reflexão, e pensava-se que o cérebro ele estivesse em repouso nesse momento, mas na verdade, quer dizer, ele está numa condição de repouso, mas ele está vigilante, porque esse circuito de modo padrão, ele está ativado. E o que acontece? Através de outro circuito que a gente vai ver aí, que é a rede de saliência, ele entra em contato, então, com a rede de atenção dorsal, que é a parte mais responsável pelas funções executivas, né? Mas também comportamento social e estados motivacionais. E isso, enquanto um é ativado, o outro é desativado, ou em determinadas tarefas, os dois são ativados continuamente, e a rede de saliência vai exercer essa ponte entre a rede padrão e a rede executiva, né? Então, vai desempenhar essa alternância, e a pessoa lidar com as ideias em tarefas que exijam mais atenção, em tarefas externa e tarefas que exijam mais introspecção, processos conscientes. E com isso, esse estudo que foi apresentado em 2018, então, começa a falar sobre endofenótipos, que seriam característicos do TEA, do TDAH, e dos dois juntos. E, no caso, o que acontece? O TEA, ele vai apresentar um padrão no TEA de alterações de conectividade. Então, vai haver uma baixa conectividade entre a rede de modo padrão e a rede de atenção dorsal no TDAH, né? Essa baixa conectividade na rede de saliência e na rede de modo padrão no TEA, e então esses estudos começam a apontar para caminhos novos para poder haver o entendimento, né, desses dois transtornos. A respeito de cognição, então, a cognição permite que nós nos adaptemos ao meio, mas para que a gente possa aproveitar isso, a gente tem que ter atenção, memória, raciocínio. Para que haja, então, a habilidade de cognição social, nós vamos ter que processar estímulos ambientais, avaliar o estado mental do outro, para que haja engajamento nas interações sociais. E isso vai também exigir atenção compartilhada e funções executivas. Então, a gente observa que ambos os transtornos acionam as mesmas áreas, os mesmos circuitos. Agora, uma coisa interessante é que, enquanto no desenvolvimento o autismo, ele tem uma
um volume cerebral maior com uma menor funcionalidade, digamos, um prejuízo. O déficit de atenção, quanto mais sintomático ele é, menos espessa o córtex, né, a camada. Então, eu estava me lembrando ontem da palestra de Camila, então ela falando que ratinhos do estudo dela, se não me engano, receberam antagonistas de canal de cálcio e de potássio, e que aí, durante o desenvolvimento, esse cérebro, né, houve uma redução volumétrica de áreas do cérebro, e é claro também, né, ela falou também bastante dos tratos e das intercomunicações, é claro. Mas aí que eu fico pensando, né, quer dizer, tem que diminuir, mas não pode diminuir tanto, porque o TDAH tem essa característica, camada cortical bem fininha, se comparado aos controles. A teoria da coerência central, ela é uma teoria antiga, mas que mostra que os autistas têm dificuldade de colocar a informação dentro de um contexto, né? E quando a coerência central falha, quando eles apresentam falha nisso, o que é que eles perdem o todo e eles vão olhar somente para o detalhe. Então, o que a gente sabe? Existe a coerência central, que é a gente colocar né, os fatos que a gente observa dentro de uma perspectiva. No autismo, isso falha. Quando falha, o que acontece? A necessidade da imposição de uma perspectiva própria, uma preferência pelo que é conhecido, falta de atenção para novas tarefas, dificuldade nas escolhas e prioridades. E aí eu fico me perguntando, isso é TDAH? Isso é TEA? Então, tem muita semelhança entre os critérios de um e do outro. Ana, mais 5 minutinhos. Joia, já estou terminando, valeu. Para lembrar que ambos os transtornos estão caminhando para a descoberta de genes específicos que são mais ligados ao autismo, e isso também, aí o SHANK3, o FMR1, e também o TDAH, as pesquisas também têm levado a isso, a tentativa de identificar genes de uma predisposição genética, e aí seriam, no momento, mais genes ligados aos transportadores de dopamina, de serotonina, mas ambos estão caminhando nesse objetivo. E para dizer que, com um olhar gentil, com um interesse, juntando informações de todas as partes, a gente tem condição, sim, de fazer um diagnóstico diferencial, de tratar ambos quando isso acontece, eles são comorbidade, porque até o momento eles são transtornos diferentes, eles são transtornos com tratamentos e desfechos que são distintos e tem algumas diferenças. Então, geralmente, o TDAH é diagnosticado um pouco mais tarde, a gente não tem ecolalia, as estereotipias, o contato visual é mais fácil, e o prejuízo no contato social acontece porque ele é desatento, ele é impulsivo, ele é hiperativo, diferente um pouco do paciente com TEA, que geralmente, que pode não apresentar um interesse nessa conexão, ou então fazer de modo muito inábil. Gente, vai desculpando aí, eu não sei o que foi que aconteceu, mas enfim, bom, chegamos ao fim, eu estou à disposição de vocês. Obrigada. Parabéns, Ana. Eu é que peço desculpas, porque estava tão empolgante que eu nem dei falta dos slides. Mas desculpe aqui, a falha foi minha, tá certo? Não. Mas, assim, eu falo da minha não, parte, não sinto valeu.
eu gostaria de convidar de volta à tela, à mesa, Paulo, Vera e Sheila, para que a gente pudesse conversar, tem perguntas, e eu sei que entre vocês também acaba acontecendo, né? Alguns questionamentos, e para que a gente pudesse adiantar, teve uma pergunta para a Vera, que é possível constatar regressão autista com evolução para mutismo em jovem adolescente que tinha uma linguagem sofisticada muito articulada? A pergunta é se pode ser diagnosticado como autismo na época da adolescência, dado Isso. A regressão autista, né? Com evolução para mutismo em um jovem adolescente. Eu acho que ele é autista e o mutismo, esse sintoma apareceu na adolescência, porque ele tinha uma linguagem sofisticada e muito articulada. Eu quero esclarecer, então, essa criança não foi diagnosticada com autismo cedo na vida ou antes da adolescência, certo? Eu acho que sim. Bom, eu posso responder um ou outro, no máximo que eu possa responder, porque há médicas e médicos no painel, mas eu gostaria de falar que há certas condições neurológicas e genéticas que são correlacionadas com mutismo, que pode acontecer mais tarde ou cedo, ou até com adultos. Uma criança que não é diagnosticada, ou que não foi diagnosticada, mas que estava apresentando sintomas de autismo mais cedo, e como o Paulo apresentou muito bem, em termos de tão cedo na vida, que dá para fazer um diagnóstico bem cedo, uma criança que não teve os sintomas de autismo na infância, depois crescendo, e que tem um mutismo seletivo como adolescente, não deve ser diagnosticada com autismo, porque o autismo é diagnosticado mais cedo na vida, ou então ele é diagnosticado com sintomas que foram apresentados mais cedo na vida. Então, eu não sei o que seria uma regressão. A regressão é geralmente regressão de fala e de linguagem acontece cedo na vida, se a criança está apresentando sintomas de convulsões, né? Que isso os neurologistas podem discutir melhor, mas o quadro de uma criança que de repente apresenta o mutismo na adolescência e que não estava apresentando antes o mutismo na escola, é algo bastante difícil de tratar e é atípico. Não é algo que é típico do mutismo seletivo, do curso do mutismo seletivo. Agora, eu espero que eu tenha respondido parcialmente essa pergunta que eu não entendi muito bem, mas estou tentando. Obrigada. Uma pergunta também para Sheila, onde meu filho, nessa quarentena, ficou muito irritado e perdeu a vontade de fazer atividades. Até xixi voltou a fazer na roupa e desenvolveu compulsão alimentar. Será que foi início de depressão? Isso merece uma avaliação clínica, né? Se ele já é acompanhado por uma equipe, por uma psicóloga, acho que vale questionar. Se não for, vale levar para uma avaliação clínica aí, com o psiquiatra, com o neuro, com a psicóloga, porque, infelizmente, a gente tem mais um componente aí, a pandemia, né? E estudos ainda iniciais estão mostrando que essa pandemia
está prejudicando muito a saúde mental das crianças e adolescentes, né? Alterando o horário de sono e, com isso, o estresse tem mais efeito tóxico no cérebro, dando muita ansiedade, né? Tem relatos de sintomas de ansiedade em mais de 60% das crianças, né? De sintomas depressivos em mais de 30%, né? Isso, crianças com desenvolvimento típico. Então, com certeza vale a pena fazer uma avaliação clínica, porque os sintomas são, de fato, correspondentes à depressão, mas a gente tem que avaliar outras questões também, né, outros transtornos psiquiátricos e até questões clínicas, né, como anemia, hipotiroidismo, enfim. Então, é isso. Isso, Manuela. Você, com celular é complicadíssimo, vai lá, vem cá. Você fez aquela crítica, né, a diagnóstico, e assim, Paulo se colocou, você se colocou, e aquela situação assim, que é uma mesa muito desafiadora, porque eu mesma me pergunto, né, o que é comorbidade e TEA, porque não é só TEA, né? Não é só TEA, porque isso tudo não pode fazer parte dessa grande síndrome. E aí cita estudo e etc., e fica aquela coisa assim, né? Mas qual é a opinião, né, de vocês? A Estela, ela até comenta assim, que essa resposta ela é pelo fenômeno. Eu gosto muito das colocações de Estelinha. E ela diz assim, é o fenômeno. A psicodinâmica é que vai nortear o diagnóstico. Como eu sei que vocês, né, são muito próximas e devem discutir isso, o que é que você pensa dessa colocação de Estela, Ana? Eu tinha fechado o microfone porque estava muito barulho. Obrigada, gente. Então, até antes do DSM-5, que os transtornos eram excludentes, então a gente considerava, Manu, todos esses fenômenos como essas apresentações, como do próprio TEA mesmo. Então, o TEA teria sintomas obsessivo-compulsivos, o TEA teria alterações de humor, no TEA haveria também sintomas de déficit de atenção, e o transtorno seriam apresentações do próprio transtorno. Quando começou a haver essa separação, eu senti realmente uma dificuldade, e aí mais especificamente no quadro de TDAH, dizer quando existem os dois. Então, o que é que eu observo? Se eu começo a tratar e observo que o quadro é muito intenso e que eu não estou conseguindo um bom resultado, mesmo unindo esforços de equipe multidisciplinar, então a tendência é imaginar que sim, que aquilo não sejam só sintomas e eu possa fazer um diagnóstico e tenha que entrar com 2 tratamentos. Mas eu fico me questionando ainda sobre esse ponto. Eu também queria ouvir a opinião dos outros colegas, porque isso era, no caso, era com sintomas obsessivo-compulsivos, e muitas vezes a gente tem agora pacientes com TEA que na adolescência vão desenvolver episódios de ansiedade, de depressão. Então, no caso do TDAH, eu digo que eu fiquei um pouco... eu tive essa dificuldade. Eu gostaria que Vera, Sheila e Paulo pudessem também falar um pouco, né, sobre essa questão de englobar ou de individualizar esses diagnósticos. Vera, pode falar. Aqui, tá. Obrigada. Eu achei super interessante essa sua pergunta, porque nós todas desse painel, a gente estava diferenciando, e eu gostei muito da palavra que a Milena colocou, que é interface. Mas por que a gente faz um diagnóstico, né? Então, assim, Ana Paula, você falou que depois de algum tempo você achou que deveria fazer o diagnóstico para poder tratar o que não estava funcionando necessariamente naquele
no quadro do TEA, né? Mas eu acho que, levando o que a Sheila falou, e também eu vou falar um pouquinho da minha parte, mas o que a Sheila falou é da diferenciação, da apresentação dos sintomas de uma criança com TEA na depressão e uma criança que não tem TEA, ou no bipolar. Eu aprendi muito com isso, porque eu acho que isso é muito importante, a gente poder observar. E no meu caso, como eu falei muito rapidamente, os sintomas de toque, os sintomas de perfeccionismo, os sintomas de modulação sensorial, a etiologia, eu acho, e a funcionalidade desses sintomas é um pouco diferente, mas se ocorrem quando tem TEA mutismo seletivo, é até pior e eu vou ter que lidar com esses dois. Mas eu acho que os pais sempre me perguntam, que eu sou psicóloga, né, eu passo muito tempo com eles, eles me perguntam, pois por que um diagnóstico? Por quê? Primeiro, dependendo onde você mora, aqui nos Estados Unidos, um diagnóstico de autismo vai pagar para fono, por exemplo, se a criança realmente tem autismo. Um diagnóstico vai ajudar a nossa comunicação. E também nós precisamos basear na literatura científica, ou psicodinâmica, ou o que for, o que vocês usarem, mas que é uma forma da gente se comunicar também. Agora, eu acho que de tudo isso, com todas as comorbidades que tem, que na verdade só agora com o DSM-5 que a gente pode usar autismo com TDAH, por exemplo, que antes não podia, eu acho que a melhor coisa é tratar o que está mais prejudicando a criança antes. E eu acho que esse é o foco que a gente tem, não é necessariamente esse diagnóstico antes e o outro depois. É o que está mais difícil para a criança. Mas eu achei bárbaro que todo mundo apresentou dessa forma e que nós todos temos essa preocupação. E também é sempre a ficar com uma pulga atrás da orelha, eu acho importante a gente sempre ter a pulga atrás da orelha para saber, será que não é outra coisa que está influenciando isso também? Eu acho super importante. Obrigada a você, Vera. Sheilinha. Complexo até quando se pensa que o autismo é algo que acontece no neurodesenvolvimento, e TDAH também é do neurodesenvolvimento, né? Pensando que a hipótese é de um atraso do neurodesenvolvimento, não me surpreende que muitas crianças que sejam diagnosticadas com TEA vão ter outras alterações do neurodesenvolvimento. Então, essa complexidade tem que ser vista, né? Se a gente tem toda a teoria aí de uma migração neuronal diferente, de uma poda sináptica mais intensa, enfim, isso também vai repercutir, por exemplo, na adolescência, eles parecem que têm mais surto psicótico do que as pessoas que não têm TEA, né? Então, assim, pensando que é uma alteração muito básica do neurodesenvolvimento, você fica propenso a ter outros transtornos do neurodesenvolvimento. Quanto à depressão, à ansiedade por si só, né? Qualquer transtorno, qualquer doença que traga uma sobrecarga importante para você e para o seu cuidador, é algo que vai propiciar dinamicamente você ter mais depressão, ansiedade, né? Não é à toa, enfim, que a gente está falando da questão da pandemia, que ela sobrecarga o novo normal, a nova escola, os pais, né, o novo formato da família. Então, assim, as coisas não estão desligadas, né? Está tudo conectado. Então, a gente tem que pensar que, sim, numa criança, por exemplo, quanto mais cedo começou a questão do neurodesenvolvimento, será que não vai ter maior chance de TDAH? Se é uma criança que a família está sofrendo mais, será que não vai ter mais chance de ter depressão? Então, assim, são especulações, ainda que a gente não tenha uma literatura que responda a tudo. Mas acho que tem que pensar nesse global. Isso. Obrigado, Sheila. Paulo, você sabe, ladies first, né? Agora você. Isso mesmo. Legal. Essa questão da comorbidade eu acho que é um problema
da psiquiatria, da psicopatologia, da psicologia clínica, é um problema grande, no meu modo de ver, né? Porque, de certa forma, quando a psiquiatria, a partir dos anos 80, né, com o advento do DSM-3, né, ela passa a ter uns sistemas diagnósticos que se propõem ser ateóricos, como o DSM-3, o DSM-4, o DSM-5, e, de certa forma, vão abrindo mão de uma hierarquia implícita que havia na psicopatologia, na psiquiatria. A questão da comorbidade vai crescer. Para ficar mais claro o que eu estou falando, você tem uma pessoa com esquizofrenia, né? E essa pessoa com esquizofrenia, até antes das classificações atuais, os sistemas CID e DSM, se essa pessoa tinha, além de esquizofrenia, ela era uma pessoa que ficava muito ansiosa, né? Porque ela vivia num mundo hostil, num mundo de perseguidores, vivia muito ansiosa, com sintomas físicos e mentais da ansiedade. Era muito esquisito no sistema em que você tem uma ideia de hierarquia, você dizer que essa pessoa tem esquizofrenia e tem transtorno de ansiedade generalizada e é uma comorbidade. Isso era uma coisa meio ridícula até, né? Porque, bom, se ela tem esquizofrenia, a esquizofrenia, como um transtorno psicótico grave, ela tem uma hierarquia acima do cluster de sintomas ansiosos. Então, ficava claro que a ansiedade existia nessa pessoa, só que não fazia muito sentido falar em comorbidade de um transtorno de ansiedade generalizado, né? Para o TEA, para o autismo, não é muito diferente, né? Se uma pessoa com autismo, uma criança com autismo, tem dificuldades de seguir a atenção da classe, né? Ela tem outro tipo de atenção, então ela vai ter uma atenção mais desperta. Se ela é um pouco mais agitada e tal, a gente vai falar que ela tem um TDAH, né? Eu acho que isso é um ponto difícil, porque eu acho que você pode falar que tem um TDAH e você vai tratar o TEA com as abordagens do TEA e vai tratar o TDAH com abordagens psicoterapêuticas e com medicação, né? Psicoestimulantes, por exemplo, e a criança pode ter uma boa resposta. O problema é que a gente tem que lembrar que os nossos diagnósticos, por isso que a ideia de comorbidade é uma ideia delicada e frágil, em certo sentido, porque os nossos diagnósticos, nós não diagnosticamos entidades nosológicas como, por exemplo, na medicina se faz diagnósticos na infectologia, nas doenças. Você tem um agente causal, tem um curso. Na psiquiatria, os nossos transtornos, muitas vezes, não são doenças, são síndromes, né? Eu acho que para a TEA e também para a TDAH, para ansiedade, para depressão, eu acho que nós temos síndromes, temos agrupamentos de sintomas que têm uma plasticidade enorme na forma delas interagirem. Isso não significa que, se você tem uma pessoa que tem TEA e tem sintomas depressivos, você não vai tratar essa depressão com antidepressivo. Agora, eu acho que a gente teria que ser um pouco crítico em relação a essa ideia da comorbidade, porque as pessoas entram numa sala de consulta e saem com 5, com 8, com 12 diagnósticos. Então, o problema não é a pessoa que tem 12 diagnósticos, é a psiquiatria, que tem uma estrutura de pensamento que é meio furada, né? Que está precisando amadurecer, porque tem 12 doenças diferentes, é uma coisa esquisita, né? O indivíduo vai no consultório do cardiologista, tem 12 doenças ou 6 doenças cardiológicas, e assim, é comum a pessoa ter 5, 6 transtornos psiquiátricos, se seguir à risca o DSM, a CID, né? Então, eu acho que esse problema é um problema para a nosologia psiquiátrica, é um problema
para psicopatologia, psiquiatria contemporânea, para psicologia contemporânea, clínica contemporânea. Eu acho que nós temos, quando nós fazemos muito diagnóstico com muita comunidade, a gente tem que começar a pensar que é o nosso sistema diagnóstico que é falho, e não o paciente, que é um amontoado de diagnóstico. Ana quer falar, pode falar, Ana. É isso, Paulo. Então, como eu estava dizendo, quando surge essa né, necessidade da gente fazer diagnóstico, e eu estou falando aqui mais especificamente de TDAH e TEA, em crianças muito pequenas, é difícil. Eu não sei se todo mundo compartilha dessa dificuldade, mas é sempre assim, será que é um TDA grave ou um TEA leve? Ou estão os dois juntos? O que é que não está funcionando? E como você mesmo disse, né, eu compartilho da sua ideia, eu acho que a gente tem que, a psiquiatria, as neurociências, tem que melhorar para a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que esses estudos novos com TDAH e TEA, mostrando esses circuitos de modo padrão, o circuito da saliência, são um caminho, a gente deve seguir, e na clínica, é claro que a gente vai observar o que é que existe de sintomatologia e tentar utilizar os nossos recursos. O que acontece é que Sheila falou sobre vários medicamentos que são usados para tratar, enfim, mania, transtorno bipolar e os efeitos adversos. Você vai usar psicoestimulante numa criança, né, pequena, que já é mais suscetível a efeitos adversos, ainda com TEA. Dá errado, às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, não dá certo. A coisa é complicada, entendeu? Poucas crianças vão se beneficiar. Tem umas que sim, que se beneficiam do psicoestimulante, mas é uma combinação complicada. Então, eu vou confessar aqui que eu quebro a cabeça, viu? Na hora de tratar esses meninos e diagnosticar com tantos sintomas semelhantes, eu fico, né, preocupada. Mas estou atenta. Vera vai falar. Eu, como psicóloga, eu só quero dizer aos colegas médicos, psiquiatras, que nós psicólogos podemos arrecadar dados no ambiente natural da criança. Eu vou a escolas sempre, eu nunca faço um diagnóstico sem a escola para observar. E também observo a criança no meu consultório, mas eu acho que a coisa mais importante é no começo, quando a gente está arrecadando informação, fazer uma análise de todos esses sintomas que estão sendo apresentados e aonde estão sendo apresentados, e a qualidade do relacionamento e das habilidades sociais e tudo isso. E eu, que trabalho com criança muito pequenininha, eu entendo exatamente o que você está falando, Ana Paula, e eu acho que é muito importante a gente começar a poder observar e diferenciar para não começar já a tratar tudo de uma vez, ou uma coisa não sabendo se é aquilo, e então eu acho que seria ótimo se vocês pudessem ter ajuda de psicólogos que vão trazer uma riqueza de informação para vocês, em termos de relacionamento com a família, relacionamento na escola, e também com seus próprios olhos observar não só uma escala ou outra, antes de fazer um diagnóstico e um tratamento, tá? Eu queria dar continuidade aqui a algumas perguntas. Eu não sei se a produção tem mais alguma outra pergunta, mas, Vera, uma pergunta é se, na sua prática clínica, qual a direção do tratamento geralmente adotada em casos de mutismo seletivo? E, para complementar, a terapia ABA é utilizada na intervenção para o mutismo seletivo? E aí surgiu uma discussão no grupo que existem outras terapias, se você quiser comentar. Tá, o ABA não é usado para o mutismo seletivo. O que é usado para o mutismo seletivo para crianças menores, como eu falei, eu trato de crianças de 3 anos a 4 anos, nós fazemos uma terapia que é de
TCC, terapia comportamental e cognitiva, mas não é cognitiva porque a criança só tem 3 anos. Então, nós fazemos a exposição de sensitização, modelação, que eu queria muito falar hoje, mas não deu tempo. Quer dizer, esse é o tratamento empírico que funciona para tratamento de ansiedade, só que para o mutismo seletivo é mais específico, que a criança não fala com as pessoas com que ela tem medo de... Esse é exatamente o sintoma que a gente está tratando. Então, é mais ou menos isso. E também o que nós fazemos é psicoeducacional. Nós tratamos, nós vamos na escola, educamos os professores, e mais importante ainda, a gente trata, nós treinamos os pais e as mães para serem os terapeutas, que chama terapia de interação entre pais e filhos. E isso é algo bastante efetivo, que é muito melhor do que as crianças dependerem de mim para poderem falar na escola ou em outros lugares. Então, é basicamente o tratamento, o TCC, comportamental e cognitivo, ou disposição para crianças menores, tá? Obrigada, Vera. E nós vamos encerrar, por causa do tempo, com uma pergunta, Paulo. Eu sei que você já respondeu, mas surgiram mais 2 vezes, mais ou menos a mesma pergunta, né? Em relação a autofuncionamento ou Sucareva. Qual dos dois tem comportamento mais próximo do comportamento típico? E a outra pergunta foi bem parecida, né? Do Asperger e do autofuncionamento, qual é mais próximo do comportamento típico? Legal. Eu achei, olha, primeiro assim, essa não é brincadeira, mas essa ideia de uma síndrome de Sucareva não existe, né? A Sucareva, ela descreveu autistas assim que tinham linguagem, que tinham inteligência muito boa e tal, mas nunca se falou numa síndrome, né? E nem sei se ela se proporia isso, né? Eu só brinquei que ela foi uma grande psiquiatra infantil, desconhecida do mundo ocidental, porque ela, com a maior parte da sua vida, a grande parte da sua vida, atrás da cortina de ferro, né? A verdade, assim, há uma sobreposição conceitual muito grande entre um autismo em que você tem uma linguagem verbal bem desenvolvida, em que você tem uma inteligência normal, e muitas vezes você tem uma série de habilidades e tal, e o que a gente chama de síndrome de Asperger ou síndrome de Chucareva, né? Há uma sobreposição conceitual e há uma tendência a não se usar mais esses epônimos, né? Na medicina como um todo e na psiquiatria também, os epônimos eles são mais de uma época dos grandes clínicos e tal, século XIX, primeira metade do século XX. A gente tem uma tendência a utilizar termos descritivos para os quadros e não epônimos com o nome de grandes clínicos ou grandes cientistas e tal. Então, só para... A ideia é mais ficar com o termo descritivo mesmo, não há diferença propriamente. E hoje não se usa mais oficialmente os termos de síndrome de Asperger, ou transtorno de Asperger, né? A ideia é ir abandonando esses termos em troca de termos descritivos. Ok. Nós vamos ter que encerrar, então, essa atividade da noite de hoje, que foi, assim, maravilhosa, enriquecedora. Olha, eu acho que as pessoas ficaram tão empolgadas, todo mundo elogiando e elogiava mais de uma vez. Então, assim, vocês foram brilhantes. Eu não tenho assim, como agradecer. E queria, assim, parabenizar mais uma vez ao Congresso Labirinto, a coordenação, Milene, Gustavo, Daniele, que trio de arromba. Foi um troço assim que eles realmente botaram para arrombar, como a gente fala, né, em bom baianês. Então, assim, está de parabéns. Muito, muito bom. E vocês só enriqueceram mais ainda esse evento. Muito obrigada, muito obrigada. Vera, foi um prazer lhe conhecer.
Paulo está de novo lhe vendo assim, foi maravilhoso. Quem não sabe, Paulo foi meu orientador de mestrado, né? Sheila, amiga desde bebê, eu e ela, né? E Ana, amiga mais nova. Um beijão aí para vocês, tudo de bom e até uma próxima. Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. Tchau. Tchau, tchau. Ele está me esperando, viu, Manuela? Não precisa fechar a porta, não, porque aqui vem.